Aos dois eu agradeço pela presença na CNN. Vou começar com a deputada Fernanda Melchiona. Deputada, o líder da oposição na Câmara, deputado Zucco, disse hoje que o governo declarou guerra ao Congresso ao ir ao Supremo Tribunal Federal contra a derrubada do aumento do IOF. O clima é realmente de guerra? Se sim, alguém ganha com essa disputa? Boa noite. Boa noite. Na verdade, com esse casamento de conveniência entre o Centrão e a extrema-direita, quem tem perdido nessa guerra é o povo, né? Porque o recado que o Congresso deu no tapetão, sem nenhuma previsibilidade, sem nenhum respaldo constitucional, porque é óbvio que cabe ao governo definir as alíquotas do IOF, que é uma taxação muito tímida ainda, os mais ricos, mas ao o Congresso revogar essa medida, que é extremamente tímida, mostrou para o povo brasileiro que não está disposto a taxar os ricos, os bilionários, os maiores, né, acumuladores, digamos assim, de medidas mais estruturantes, como, por exemplo, a taxação de 10% de lucros e dividendos, que, aliás, o Brasil é um dos únicos países do mundo que não taxa, a taxação das grandes fortunas, entre outros temas. Então, o que a gente viu com esse recado gravíssimo do Congresso foi uma tentativa de tentar seguir mantendo uma lógica de austeridade sobre os mais pobres, o ajuste fiscal sobre os mais pobres, uma lógica absurda do arcabouço fiscal. Eu votei contra, sabe, Leandro? Tenho muita tranquilidade porque eu me considero uma parlamentar independente. Faço oposição a qualquer iniciativa da extrema-direita de golpe, coisas do gênero, que infelizmente a gente viu no Brasil. É preciso defender as liberdades democráticas. Fui parte dos que ajudaram a eleger o governo Lula, mas mantemos uma postura crítica e, ao mesmo tempo, combativa aqui na Câmara dos Deputados. Agora, o recado que a Câmara dos Deputados deu é que, de maneira inconstitucional, dá um tapetão no governo e não quer nenhum tipo de taxação para os ricos, seja aqui classe média alta, no caso da tributação do IOF. Vale lembrar, Leandro, que na época do governo Bolsonaro, esse tributo chegou a 6%. O Lula estava tentando botar para 3%. Extremamente tímido, e aí a gente não viu esse chororô da extrema-direita brasileira, né? E, ao fazer isso, dá um recado no sentido de que não vai pautar pautas populares que estão na gaveta, por exemplo, do Hugo Mota, como, por exemplo, o fim da escala 6x1, que a maior parte do povo brasileiro é favorável, ou a taxação das grandes fortunas, que a maior parte do povo é favorável, ou a taxação de lucros e dividendos, que a maior parte do povo é favorável. Para te ter uma ideia, e eu não monopolizar o tempo, a tributação do IOF previa um imposto sobre investimentos de mais de 300 mil em planos de previdência privada. E o Congresso revoga isso na mesma semana que aumenta o número de deputados, colocando privilégios para o andar de cima, no caso a casta política, tirando qualquer tributação sobre os mais ricos, seja a classe alta mais alta, seja a tributação sobre os planos de previdência, e, ao mesmo tempo, estimula medidas de ajuste contra o povo brasileiro, porque aqui significa, né, a tentativa de não ter aumento real do salário mínimo, de não ter aumento real no Bolsa Família, de não ter uma política tributária que tire esse tributo do consumo, que massacra os mais pobres e comece a taxar os grandões. Por isso é muito importante que o povo saiba o que está acontecendo, e é muito importante ocupar as ruas no dia 10 de julho, como tem uma convocação para São Paulo, lutando contra a chantagem e o boicote do Centrão. E, claro, o governo fez certo ao ingressar no Supremo Tribunal Federal. O pessoal já tinha ingressado, mas a gente sabe que é preciso luta social, mobilização, povo na rua, para que a gente consiga reverter isso que foi votado na Câmara dos Deputados. Ok. Deputado Eduardo Girão, o senhor terá 3 minutos agora para poder responder. E eu vou deixar aqui a resposta, a próxima intervenção, cada um terá 2 minutos. Pode ser? Pode ser. Obrigado pela presença aí na nossa redação em Brasília, viu? Muito obrigado, muito obrigado. Em primeiro lugar, boa noite, deputada Fernanda, boa noite, Leandro, boa noite, Pedro, Juliana. Eu acredito que o nível do debate ele tem que procurar ser equilibrado, né? Sem ataques. Quando a gente fala de extrema-direita, esquece que tem a extrema-esquerda. Parece que no Brasil não tem direita, só tem extrema-direita. Eu tive nas ruas esse final de semana e vi o clamor, porque eu não fiquei muito tempo no trio, não. Eu desci para circular na Paulista e vi a população indignada com o aumento de tributos desse governo gastador e irresponsável, o governo Lula, que não sabe perder e muitas vezes usa satélites de apoiamentos de partidos para ir para o tapetão. Né? Então, da mesma forma que a deputada votou contra o aumento do número de deputados, que é uma vergonha, eu também votei, por que que Lula
não tenha a coragem, se ele está querendo, de uma certa forma, arrecadar, né, está querendo diminuir custos, como ele diz que não pode, por que ele não veta isso? Não veta, não dá uma resposta contra esse absurdo que mais de 90% da população não quer. O aumento do IOF é claramente inconstitucional, né? A gente tem um vício de origem quando o imposto que é totalmente regulatório, reconhecido, acaba sendo utilizado por esse governo perdido na economia como um imposto arrecadatório. Claro que tinha que ser derrubado, demorou para o Congresso cumprir o seu papel. Agora, eu espero, sinceramente, e tenho muita convicção de que o Supremo, nesse caso, porque ele não quer briga com todo mundo, né, ele vai tomar uma decisão que é para limpar um pouco a barra dele, popular, né, que é manter a decisão autônoma do Congresso Nacional. O Congresso Nacional precisa ser respeitado. Agora, por que o presidente Lula, que diz defender os mais pobres, por que ele não colocou a sua base para votar contra as bets, né, que está acabando, endividando o brasileiro ao máximo, fazendo aí um problema grave na sociedade, perda de emprego, suicídio, né? A gente está vendo todo tipo de barbaridade, né, acontecer no Brasil. Por que ele não toma essa medida? Não, o objetivo é populismo, é pensar na eleição do ano que vem, só pensam naquilo. Então, fica aqui uma sugestão para o pessoal que apoia esse governo, que ele passa lá e peça para o presidente Lula vetar esse aumento de deputados federais, que ele estaria fazendo um serviço ao Brasil e não flertando como está, inclusive na Argentina, com ditadura, né? Eu espero que não traga a Cristina Kirchner no avião presidencial, como mandou o avião da FAB buscar a corrupta do Peru lá há pouco tempo atrás. Senador Girão, eu peço perdão pelo meu lapso, eu o chamei de deputado há pouco, viu? Peço perdão, senador Eduardo Girão. Senhores, eu vou chamar agora os nossos analistas também, que terão perguntas para fazer, começando com a Juliana Lopes. Ju? Muito obrigada aos dois pela participação. Deputada, queria começar com a senhora, vou fazer a mesma pergunta para os dois, na verdade. Mas falando sobre retaliação, né? Hoje ouvi algumas lideranças falando sobre a possibilidade do governo ser retaliado por essa iniciativa, de se prejudicar o andamento da CPMI do INSS, que poderia se voltar de uma maneira mais forte contra o governo, e até aquela proposta que trata sobre ampliação da isenção do imposto de renda. O governo tem forças para tentar, de alguma forma, driblar esse movimento de retaliação? Olha, Juliana, eu acho que esse movimento de retaliação já acontece. Existe um casamento indecoroso daqueles que, de fato, só pensam naquilo. Estão preocupados com a eleição de 2026, uma extrema-direita golpista que quer anistia para bandido, para gente que tentou dar um golpe de Estado no Brasil, e o centrão fisiológico, que negocia essas emendas escandalosas do orçamento secreto, incomodados com a ação que o pessoal ingressou em 2020, porque nós ingressamos no governo Bolsonaro e seguimos mantendo a nossa coerência e combatendo esse orçamento secreto escandaloso. Só de emendas parlamentares se dedica 50 bilhões por ano, e uma parte delas que não tem rastreabilidade, isso é um escândalo. É a legalização do toma lá da cá. E, bom, nós ingressamos no Supremo Tribunal Federal, o Centrão quer retomar essa figura do orçamento secreto, combinado com um sinal para os grandes capitalistas e os banqueiros. O problema do Brasil é o Bolsa Banqueiro, que arrecada 1 trilhão por ano de juros da dívida pública que nunca foi auditada. O problema do Brasil é a renúncia fiscal, são 600 bilhões para as grandes empresas capitalistas e a ausência de transação de lucros e dividendos. Veja, Juliana, a proposta do governo, muito importante, de atualização da tabela do imposto de renda, para que o professor não pague 27,5% no imposto de renda e quem ganha até 5 mil seja isenta, vem acompanhada da taxação de lucros e dividendos, que é muito importante. São só os grandões que não pagam lucros e dividendos. Nós estamos falando de gente que ganha 300, 400 mil de taxação de lucros e dividendos. Estamos falando da alta casta. E a gente já está vendo os recados do Centrão dizendo que não pode ser taxação de lucros e dividendos, que tem que ter outra fonte de compensação, que tem que cortar gasto. Mas eles não querem cortar gasto da dívida, não querem cortar gasto que vai do dinheiro público que vai para os banqueiros, querem tirar dinheiro da saúde, da educação. Eles falam abertamente nos editoriais
de revogar o piso constitucional da saúde e da educação, falam que não tem que ter aumento real do salário mínimo, que tem que ter desemprego para estimular o salário a ir lá para baixo, ou seja, é uma tentativa de botar as contas da crise e toda a crise econômica e política nas costas dos trabalhadores, muito parecido com essas agendas de austericídio que significaram desemprego recorde nos últimos anos do Brasil, desde o governo Temer até o governo Bolsonaro, só agora no governo Lula começa a melhorar os índices de emprego, enfim. Então, essa agenda o povo precisa conhecer para que tenha uma mobilização sobre o Congresso Nacional e possa, sim, lutar para taxar os grandões e garantir políticas sociais para os de baixo. Senador, o governo tem força para frear esse movimento de retaliação? Olha, eu não concordo com retaliação. Eu acho que o diálogo é sempre muito importante. Eu quero dizer, inclusive, que muito me admira essas pessoas que parecem ter, nas falas, um ódio no coração, falarem a favor de democracia, né? Me parece um pouco incoerente quando nós tivemos no Brasil, já que a gente quer a pacificação, no passado recente, pessoas que foram anistiadas, sequestrando embaixadores, assaltando o banco. Essa turma que, como diz o vice-presidente da República, voltou à cena do crime. Mas para pessoas que não tiveram direito de ampla defesa, contraditório, não pegaram em armas, e para essa turma não pode anistia, são bandidos, são golpistas. É estranho esse tipo de coisa. Mas, efetivamente, eu acredito que o caminho, realmente, eu faço um pedido à deputada, fale com o seu presidente Lula, né? Fale, você é da base dele, apoia, peça para ele vetar o aumento de deputados federais. Isso é muito importante, vamos fazer um movimento na rua, né? Eu senti a população pedindo isso, né? Que se possa fazer esse movimento para que ele vete, cumpra o seu papel de ter respeito com o dinheiro do pagador de impostos. Ele está lavando as mãos como Pôncio Pilatos. Não vou tocar nesse assunto, esse assunto para o Congresso, se tiver que promulgar, ele vai promulgar. Não, ele tem a caneta na mão, que ele faça o papel dele. Eu acredito que o caminho é do diálogo, tem muita coisa para aparecer nessa CPMI, independente de que governo seja, eu estarei presente e vamos investigar a fundo o roubo que multiplicou assustadoramente nesse governo Lula dos aposentados do Brasil, que pessoas que contribuíram a vida inteira para ter uma velhice digna e foram surrupiados por esse governo, que não é a primeira vez que faz isso, tem história de Petrolão, de Mensalão, né? E a gente não pode passar a mão, porque a ética é muito importante e o brasileiro é um povo de bem. Pedro Venceslau. Boa noite, deputada. Boa noite, senador. Vou fazer a mesma pergunta para os dois, começando pela deputada Fernanda Melchiona. O artigo 153 da Constituição define que compete à União instituir impostos sobre operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos imobiliários, e que é facultado ao Executivo alterar as alíquotas desse tributo. Ao aprovar o projeto na semana passada, que derruba o decreto do presidente Lula, o Congresso teria usurpado as suas funções? Isso não cria um precedente perigoso para o futuro? Com certeza, o Congresso usurpou as suas funções, por isso que a gente entrou no Supremo Tribunal Federal com a inconstitucionalidade da votação. Isso não é nenhuma novidade, está claro na lei, no artigo 153, como muito bem leste, e é um tapetão grave no governo e no povo brasileiro. Agora, não é um raio no céu azul, né? Porque nós estamos vendo um casamento de conveniência da extrema-direita e do centrão. A extrema-direita que é golpista e que anistia para os golpistas. A fala do senador Eduardo Girão é bem clara, falando dos pobres coitados que fizeram o 8 de janeiro, que foi televisionado, senador, para o Brasil e para o mundo inteiro ver, os caras tentando dar um golpe. Claro que eu concordo que não tem que ser só os translocados os malucos, e não sou eu que estou falando, foi o próprio Bolsonaro que falou dos seus apoiadores, que tem que pagar a conta da tentativa golpista no Brasil. Quem financiou os 142 lá vinculados ao agronegócio que financiaram, segundo o ranking do De Olho nos Curalistas, o próprio Bolsonaro, que foi da mentoria política da tentativa de golpe que começou 2 anos antes e que o Brasil inteiro viu. E é óbvio que precisam ser responsabilizados, porque a ditadura nunca mais. Nós garantimos liberdades democráticas para lutar, mas nós precisamos lutar. Lutar para não ter aumento de deputados, por exemplo. Eu fui uma das que denunciei nas 2 vezes e acho que seria bom que o governo vetasse o aumento dos deputados. Agora, a lei nasceu da Câmara dos Deputados e foi avalizada pelo Senado. Aí o presidente veta e a Câmara dos Deputados e o Senado depois derruba o veto e nós vamos ter mais um rombo de bilhões de reais para financiar uma estrutura, né, absurda e, obviamente, muito criticada por nós. Mais do que isso,
nós temos a convicção de que há um recado claro do Congresso no sentido de que não vão aceitar nenhuma medida paliativa. Veja, o IOF era uma medida muito pequena de justiça tributária. Agora, no imposto de renda, que está se prevendo taxar lucros e dividendos, imposto sobre as grandes fortunas, que está na Constituição e nunca foi regulamentado. Eu, inclusive, desarquivei um projeto da Luciana Genro nesse sentido, mas, na verdade, o que faz o Congresso, o Centrão, com a extrema-direita, é blindar os super ricos, para que a gente não veja justiça tributária e não veja o aumento de políticas sociais para o povo. E aí tem uma combinação de gente que é contra o povo e contra políticas sociais e gente que está preocupado com a eleição de 2026, que não quer que tenha política social para cair a popularidade do governo. Lamentavelmente, só pensam na eleição, não pensam nos interesses do povo brasileiro. Ok, deputada, senador. Quem não pensa no povo brasileiro é quem coloca as digitais, como o governo Lula colocou, sobre a aprovação de casas de apostas, né? Que está causando esse caos no nosso país. Uma dívida sem precedentes, né? Pessoas perdendo o casamento, pessoas perdendo a família, perdendo o emprego e atentando contra a própria vida, que é uma grande pandemia do momento. E o pior, além da queda, o coice, né? A gente já ouve rumores dentro do Congresso Nacional que é uma falta de insensibilidade muito grande e o governo Lula podia ser firme contra essa questão de bingo e cassino, né? Porque se as bets pegam até 50 anos a faixa etária, esse outro projeto de legalização vai pegar até os idosos de novo. Então eu espero, sinceramente, que esse governo tenha um pingo de bom senso, porque as estatais estão quebradas, né? Nunca se gastou tanto dinheiro, nunca o rombo foi tão grande, né, nas estatais com a gestão do Lula. No governo anterior, pelo menos se teve uma gestão eficaz e teve lucro, teve resultado. Mas não, os projetos são projetos de poder, é patrocínio para lá, é carguinho para cá. Esse governo está levando o Brasil, que é um país que tinha que estar no topo do mundo, à bancarrota. Então, eu espero sinceramente que esse discurso de nós contra eles, que está todo mundo vendo qual é um discurso que não leva à reconciliação nacional, né? É um discurso que ataca. Nós precisamos de um discurso de diálogo. Eu concordo com essa questão do Centrão. O Centrão não faz bem para a nossa nação, mas é o que temos para hoje. O que nós temos é que mobilizar a população no aspecto de entender o voto de cada deputado, porque no ano que vem precisa mudar, mas mudar muito, tanto a Câmara dos Deputados como o Senado Federal, para que o Brasil tenha um respeito a quem paga imposto, porque essa conta chega, né? Com o IOF, por exemplo, você acha que não vai ser, não estava sendo passado para quem paga imposto? É claro que vai para o produto. Senador, obrigado. Leandro. Senador Eduardo Girão e deputada Fernanda Melchiona, eu agradeço pela presença aqui na CNN, obrigado pela disponibilidade em falar com a gente. Até a próxima.